pessoas viam o quanto eu queria que isso funcionasse. Eu fazia as pessoas em torno, em volta de mim, acreditarem que ia dar certo. O entusiasmo era grande, Então era trazer as pessoas... Gente, o único jeito de eu fazer é trabalhar da melhor maneira possível, o mais que eu puder, o duro, enfim. Não tinha tempo ruim, Vilela. O que precisa fazer? Eu vou fazer. Não, vou fazer. Eu ia pra pista de kart, precisa porque são vários karts, vai. O cara fala, dá pra você testar esses 3 karts? Qual que o melhor é esse aqui. Ah, então esse kart aqui vai pra aquele cara lá. E o cara corria contra mim. Caramba. Mas tudo bem. Faz parte. Eu vou engolir o sapo aqui, uma hora vai chegar a minha vez. E se não chegar a minha vez... E eu acho que o mais importante que isso eu uso até hoje, tanto nas minhas palestras quanto na conversa com os meus filhos, é você passar para as pessoas que estão em volta de você. Aqui você tem uma equipe, os meninos estão aqui, ó, tá todo mundo já vi super legal. O Rafa fez o bigodinho. Rafa, vem aqui. Vem aqui, Rafa. Vem aqui o Tuti. Ele tirou o bigode e não ficou legal, aí eu falei, pô, tem que tá com o bigode aqui, né? E ele fez um bigode super maneiro aqui, ó. Tá bom, não tá? Tá ótimo. Depois que ele me falou que não tinha caneta preta e ela apareceu, Exato, apareceu misteriosamente. né? Então é isso. Trazer as pessoas... Eu queria que as pessoas acreditassem no meu sonho e o porquê. Lógico que a minha história tem um apelo super legal, mas não dá para ficar também usando isso o tempo inteiro. Também a vida não é, infelizmente, a minha vida é dura, a tua foi, a do cara que tá assistindo aí pode ser pior, entendeu? E foi isso, cara. E aí fui daqui do Brasil. Mas como que era esse lance da competição para você? Era uma coisa obsessiva, assim? Se você não ganhava, você ficava puto, tentava melhorar. Sempre. Não se satisfaz com o que... Se você sabe que você poderia ter dado um pouquinho mais, você já fica puto. Você não pode deixar, a gente fala, né? Nada na mesa. Então, assim, na minha cabeça sempre foi tentar aprender por que eu dei. A pergunta que você tem que se fazer como atleta, como o que for, eu acho que dá para usar em qualquer profissão. Por que não deu certo e por que deu certo? Também porque é muito difícil você aceitar. Claro, você precisa entender por que deu certo. Para repetir. E cada entrevista que você faz é diferente, cada dia que você acorda você está diferente. Então, não é um preto e branco. Exato, uma repetição de padrão. Mas o não dar certo para mim sempre foi... Eu sou uma pessoa que, eu não sei se é porque na minha vida foi uma consequência do meu destino, as coisas serem muito mais difíceis em relação a outros pilotos que tiveram uma carreira de tanto sucesso quanto a minha, mas que tinham patrocínio, tinha um pai que... Eu me dou melhor numa situação mais difícil do que eu tentar administrar uma situação mais fácil. Entendo bem, eu também sou assim. Então, assim, acostumado com... você tem que me deixar puto e falar, quer saber? Eu acabei de ter essa conversa no carro com a Luciana, que é a minha sócia. Ela fez um comentário que não vale a pena eu entrar em detalhes. Eu falei, você me dá até sexta-feira que eu vou resolver. Entendi. Sexta da semana que vem, eu pedi uma semana. Isso, a gente foi almoçar, depois do almoço estava resolvido. Então demorou 2 horas. Então, é esse tipo de condição que eu acho que ela fez de propósito. Mas já conhecendo, esse tipo de coisa que pra mim sempre funcionou. Então, não é que eu vou... então você guiou o carro puto. Não é puto de falar... Mas uma situação, falar, quer saber, eu tomei mó pau aqui a última corrida, eu fica puto com o Tony, mas isso, eu sempre usei isso como uma motivação. Então, beleza, deu errado na corrida domingo. Segunda-feira, vamos analisar o que vamos fazer o exercício, vamos voltar e... Deu certo? Opa, então você tá sempre... Não tem essa. E isso você... Melhora contínua, mesmo que seja pouquinha coisa sempre. Exato. E a preparação, Vilela, não é só... O talento, todos nós temos algum. Você tem um talento para se comunicar, mas aí você tem que ter, né? Você tem que olhar e falar, bom, quem que eu quero ser? Eu quero ser o Vilela, mas peraí, quem que é o cara que eu admiro? Que eu posso pegar isso de bom, o que eu tenho de ruim? O mais difícil, eu acho aí, é você aceitar que você também tem algumas limitações. O grande problema de um atleta é você saber que vai ter sempre alguém uma hora que vai ser melhor que você. Não tem jeito. Claro. E uma hora, quanto mais você elevar a esse nível, o dia que você não performar desse jeito, você está perdido. Porque a galera vai, principalmente hoje em dia, com tanto de meio de comunicação que a gente tem. Porque você está falando, lá atrás, não existia nada disso, nem celular tinha. Então, com certeza, eu sempre usei muito isso para fortalecer a minha cabeça. Eu sempre acreditei muito em mim.
Isso não quer dizer que eu era um cara convencido, isso não quer dizer que eu me achava melhor que você, mas eu sei do meu potencial e eu sei que se eu fizer, e se eu não fizer, eu vou querer saber o porquê. E se o cara for melhor que eu vou arrumar um jeito, eu posso não ser melhor que ele no microfone, mas eu vou arrumar um jeito de ser mais bonito que ele na câmera, sei lá. Sei. Que também não é o caso. Entendeu? Então, e aí você vai achando, porque isso não quer dizer que existem pilotos mais completos e menos completos, mas isso não quer dizer que a gente não consegue chegar lá. Porque uma coisa que você pode ter muito forte, você pode ter uma coisa muito fraca que eu posso compensar isso e a gente iguala. Exato. Principalmente num esporte de performance. No começo você falou que você era mais novo, não tinha tanta força, você tinha de compensar. Exato. E você está falando de uma outra coisa, né? A gente não é um esporte como o futebol, que se eu não correr e fizer exercício, eu não vou conseguir fazer o gol se eu não treinar. Eu dependo de um carro, eu dependo de uma equipe, eu dependo de tanta coisa para dar certo que só o meu talento não adianta. Então o meu talento não é só guiar. Como é que eu vou guiar? Estratégia de quem que eu vou pegar, quem que é o melhor cara para fazer o motor do meu carro? Fazer essas pessoas conseguirem ter o mesmo pensamento que você tem, porque todos nós somos individualistas, todos nós somos pessoas que a gente quer para nós, então tem sempre alguém que eu garanto que tem uma pessoa aqui assistindo e fala assim, nossa, esse cara fala mal e o Vilela se eu estivesse fazendo lá ia fazer 10 vezes melhor esse podcast. Como tem. Porque tem, isso é do ser humano. Então, mas isso dentro de uma equipe aqui, né? Se existe isso, a gente já tá ficando para trás. Então, assim, no contexto geral, era uma coisa que eu tentei entender cada vez mais o que eu precisava. Porque eu sabia que eu não tinha grana. Então eu preciso ganhar corrida, eu preciso fazer as pessoas acreditarem que é o que eu quero fazer da vida, que aí as pessoas vão investir tempo, dinheiro, enfim, o que for, vão doar. E a determinação de que uma hora ia dar certo. Quais foram essas conquistas dos passos que você foi dando no começo, então? Corri de kart até 1990. Final de 90. Aí, o meu primeiro ano foi a trajetória, na época, era kart Fórmula Ford. Fórmula Ford é um carro, imagine um Fórmula 1, Fórmula Indy, mas igualzinho assim, mas com motorzinho de Ford, no Escort, na verdade, que era. Nossa! E aí, precisava de patrocínio. O melhor amigo do meu pai... Quanto custa para correr? Uma categoria dessa hoje, uns 300, 400 mil reais. Por ano. Por ano, tá. 400 pau. Dinheiro. Dinheiro para quem não tem nada, não tem dinheiro para comer. O que acontece? Meu pai, quando era vivo, patrocinou um melhor amigo dele. Meu pai tinha uma transportadora e esse cara tinha uns caminhões, era um agregado do meu pai. Tinha uns caminhões que meu pai alugava dele e o filho dele corria. Djalma Fogaça, quem conhece corrida sabe quem é. Patrocinou o Djalma umas corridas. Quando meu pai faleceu, passei perrengue, blá, blá, no meu primeiro ano de carro, o Fogaça já estava bem. O pai dele tinha uma transportadora gigante. Hoje o Fogaça até corre na Fórmula Truck. Falou, vou te devolver o favor, vou te patrocinar. Que doideira. Ele e o presidente da empresa, que meu pai era presidente quando morreu, era muito amigo do meu pai, que eu acabei de vir do almoço com o filho dele, que também já faleceu, me patrocinaram e eu comecei. Em 91, o Senna resolve fazer uma corrida, ele tem uma fazenda em Tatuí, e construir uma pista de kart dentro da fazenda. E convidou alguns pilotos para fazer uma corrida de inauguração na fazenda. Pilotos de Fórmula 1, uns pilotos de kart, eu ainda estava super fresco do kart, eu tinha saído, mas ainda andava. Estava no Ford, mas ainda tinha não conhecia o Ayrton, meu ídolo eterno. Me chamaram para correr, eu falei, bora. Enfim, chegamos lá, treinamos, não sei o quê. O cara lá, parecia que eu estava vendo Deus, né? Não conseguia nem conversar com o cara e tal. Fomos para a classificação, eu classifiquei em primeiro. E ele chega antes da largada, e eu não sabia se ele ia correr ou não. Ele estava meio que fazendo um mistério. Na época, era o lançamento do Cadete. Você lembra do Cadete? Era o conversível carro branco. Nossa, bicho, o carro era o carro. Aí era o Pescar. Lembra? Era carro de boy, hein? Cadete era carro de boy. Pra mim era nave espacial. Que Total, eu tinha dinheiro, né? Tinha o X, tinha o GSI. GSI, rapaz. Nossa. Nunca mais me... O GS e o I vermelhinho. Isso, esse era. Cara, ele chega antes da corrida e fala assim, aquele negócio é o seguinte,
Quem manda aqui sou eu, era a época do Balestre, que ele tava brigando com o Jean-Marie Baez da FIA. Primeiro larga em último e último larga em primeiro. Vamos inverter o grid. Eu fiquei puto, ele já foi de meu herói pra um... se ferrar esse cara, velho. Porra, cara, já vem me Vai dormir, você tá louco, meu? Você tá brincando? Aí eu falei, bom, tá bom, mas então você vai correr, você larga lá atrás comigo, na sacanagem. É. Aí eu falei, tá bom. Bom, largamos. Enfim, a corrida, mandaram 20 e poucas horas. Eu ganhei a corrida e chegou em segundo. Largando lá atrás. Tem no YouTube aí, dá uma olhada. Tem. Eu tenho uma foto no pódio, eu em primeiro, ele em segundo, que eu não acho que muita gente tem esse tipo de foto. Nesse dia, ele não me conhecia. Imagina, eu não tenho um autógrafo do cara, porque na hora ali, o troféu, o champanhe. Cara, eu tenho um filme, se você olhar o filme, eu tô no pódio, ele bota champanhe na minha. Tipo, coisa de sonho de moleque, assim. Ele vira pra mim e fala assim: ó, cara, você é muito bom. Se um dia você precisar de alguma coisa, a não ser dinheiro, pode me procurar.